Paraisópolis é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, na região imediata de Itajubá. Localizada na Serra da Mantiqueira, a sua população recenseada em 2022 era de 20.445 habitantes. Quem nasce na cidade recebe o gentílico de paraisopolense. A história da cidade está registrado que as terras onde se situa a cidade de Camanducaia, na época conhecida como Jaguari, foi o marco divisório entre Minas Gerais e São Paulo no início do século XVIII. Nesta época, o bandeirante de Taubaté, Gaspar Vaz da Cunha, almejava colonizar além da capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso, hoje São Bento do Sapucaí. Mas a população que nascia nas terras de Sapucaí se formava principalmente de elementos mineiros das regiões de São João del Rei, Airuoca, Espírito Santo dos Cunquibus, Cristina, Campanha da Princesa, hoje a cidade de Campanha, e de Minas do Itagiba, que hoje é a cidade de Itajubá, tendo em vista que os minérios dessas regiões estavam barrelando, que é uma gíria dos mineradores da época que significava que estava acabando. O comércio na região, mais tarde se chamaria Campo do Lima, começava a se intensificar com a vazão para Pindamonhangaba, Taubaté e Paraty. Em razão disso, o governo da província de Minas Gerais decide delimitar fronteiras com São Paulo, prolongando essa questão anos afora em contidas lutas e refregas, tendo como testemunha a gigantesca Pedra do Baú. Em 1809, os mineiros de Jaguari abriram os caminhos até a nascente do rio Sapucaí-Mirim, em 1813. O capitão mineiro Manuel Joaquim de Almeida instituiu a primeira colonização à margem direita do cobiçado rio Sapucaí. Em 27 de abril de 1814, foram expulsos os paulistas pelo cadete mineiro Joaquim Carlos de Toledo, mas houve nova represária por parte dos paulistas. Essas rusgas perturbavam o crescimento e a radicalização dos mineiros, futuros fundadores do Campo do Lima, localizado bem próximo do local das disputas. Após anos de conflitos, as demarcações de fronteiras foram realizadas, reinando na região ordem e paz, o que propiciou o povoamento intenso das glebas situadas nas margens do rio Sapucaí-Mirim, formando extensas fazendas de culturas e criações. Por volta de 1820, o guarda-mor Francisco Vieira Carneiro tomou posse da sesmaria doado por Dom Pedro I. As terras foram exploradas pelo primeiro grupo de fazendeiros e colonos que aqui se instalaram. Devido à fertilidade da terra, que favorecia boas colheitas, o grupo se expandiu rapidamente. Um dos fazendeiros desse grupo se chamava José Alves Lima e era procurador do guarda-mor Francisco Vieira Carneiro. José Alves Lima foi muito importante para a formação da história da cidade, pois através de seu intermédio foi construída a primeira capela, cujo orágo seria São José. O guarda-mor sentiu a necessidade de oficializar a construção da capela dedicada a São José, mas para isso foi preciso recorrer ao bispo de São Paulo, Dom Manuel Francisco Gonçalves de Andrade, que era o responsável por essa região. Naquela época, os serviços religiosos necessitavam de autorização da coroa para serem realizados, o que resultou numa certa burocracia. Então, o guarda-mor delegou poderes ao seu procurador José Alves Limas para oficializar todos os atos perante o Bispado de São Paulo e ao imperador, inclusive a doação de suas terras para a construção da pequena capela. Antes de 1827, a igrejinha já se encontrava ereta e o povoado era conhecido como Campo do Lima. Graças aos esforços de José Alves Lima, o alvará para sua instalação foi concedido por Dom Pedro I em 22 de outubro daquele mesmo ano, mas a oficialização só ocorreu 6 meses depois. Neste ano, o povoado passou a ser conhecido como São José da Ventania, isso porque Paraisópolis localiza-se numa microrregião em que o sol aquece as paredes rochosas expostas às montanhas, que esquentam o ar frio típico das regiões serranas, e o choque entre o ar frio e o ar quente provocam vento durante o ano todo. Em 1831, mudou para São José das Formigas devido à grande proliferação de formigas saúvas na região. Em 1845, a capela elevou-se a curato, tornando-se seu cura o padre José Joaquim de Toledo. No requerimento
que solicitava a graça do curato, Padre José mencionava o aumento da população e a grande distância de 9 léguas entre São José das Formigas e a vila de Pouso Alegre, cujo povoado pertencia. Pela lei provincial 472 de 1850, o curato foi elevado à freguesia e passou a ser conhecido como São José do Paraíso. A partir de então, o guarda-mor deixou seu filho, Coronel José Vieira Carneiro, no poder. Nesse ano, a população já atingia 2.500 pessoas na localidade. A elevação da vila ocorreu pela primeira vez em 1867, ocasionando a desanexação de Conceição dos Ouros da cidade de Pouso Alegre, a qual ficou sob sua jurisdição. Mas em 1868, pela Lei nº 1587, São José do Paraíso retornou à sua condição de freguesia subalterna ao termo de Pouso Alegre. Somente em 1872 é que se elevou definitivamente a categoria de vila, trazendo anexadas as freguesias de São João Batista das Cachoeiras, hoje a cidade de Cachoeira de Minas, e Conceição dos Ouros. Neste ano também foi criada sua primeira cadeira de instrução, sendo exclusivamente para o sexo feminino. Sua elevação à cidade se deu em 25 de janeiro de 1873, data em que se comemora o seu aniversário, data também que foi instalada a primeira Câmara Municipal.